Olá, que Deus te abençoe, bom dia, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, te abençoando nesse dia, abençoando o seu coração. Muito bem, gente querida, hoje eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Quero ler um texto no Salmos 130 e quero ler o versículo 3 e o 4. Diz assim, Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Uma pergunta. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. É interessante que o salmista aqui está falando uma coisa muito importante sobre o perdão. O que te torna grande? Não é a mágoa, não é a raiva, não é o ódio. Aqui o salmista está falando da grandeza de Deus, da soberania de Deus, do absolutismo, domínio de Deus. E depois ele diz qual a razão disso. Que Deus, ele tem um coração perdoador, ele não fica enroscado com nada com a gente. Deus não fica magoado, Deus não fica parado, nas suas movimentações porque alguém não obedeceu, ou alguém o traiu, ou alguém não falou bem dele, enfim. Aqui está falando que a grandeza de Deus tem uma manifestação no perdão. Agora imagine conosco, imagine a sua vida. O que te torna grande? É quando você usa o perdão a seu favor. Essa semana eu terminei de escrever o capítulo de um livro e eu coloquei dentro de um dos assuntos exatamente isso. O perdão, ele é como um remédio, assim, às vezes difícil de engolir, mas que vai sarar o nosso interior, que vai curar o nosso interior, que vai sarar aquela doença. Assim é o perdão, muitas vezes ele é difícil de ser feito, difícil de ser praticado, mas ele vai nos curar, nos sarar. Quando a gente olha a história de José, José usou o perdão para o seu próprio benefício. José não ficou parado na mágoa quando seus irmãos o traíram. José não... Você já imagina uma traição de irmãos? Tiraram José da possibilidade de conversar com seu pai novamente, excluíram ele da família, vendendo ele como escravo. José foi colocado na casa de um homem e lá ele trabalhou arduamente em favor do homem. A Bíblia diz que na casa desse homem, Potifar, Deus prosperou essa casa por causa de José. Lá ele foi novamente traído pela mulher de Potifar, que queria um caso com ele e ele não aceitou. E ela então mentiu e José foi jogado na prisão. Quanta injustiça, gente. Lá na prisão, a Bíblia diz que o carcereiro se agradou de José e José começou a administrar a prisão. E José então tinha uma bênção de Deus. E lá ele também se tornou um profeta, profetizou sobre o padeiro, sobre o copeiro. E lá na prisão ele ainda também foi traído por esses homens. Mas lá ele também teve a possibilidade de interpretar os sonhos de Faraó. E aí, imagine comigo, Deus pega José e coloca ele grande, maior do que todos no Egito. O próprio Faraó disse, olha, você só não se torna herdeiro do trono, porque você não nasceu na nossa família, mas em termos de poder e autoridade, ninguém é maior do que você em todo o Egito. O Egito era a nação mais poderosa do mundo. Agora imagine comigo, o que tornou José grande? Perdoar. Ele não ficou magoado com nenhuma daquelas relações, José, com isso, teve a condição de interpretar os sonhos, de ouvir a voz de Deus, de ter o canal com Deus, de comunicação aberto. Muitas pessoas, às vezes, deixam de ouvir a voz de Deus, fecham o canal de comunicação com Deus, exatamente por falta de perdão. Então, perdoar
não é uma opção. Perdoar tem que ser feito, deve ser feito. Pode ser dolorido, mas o perdoar as pessoas que te feriram, que te traíram, que falaram mal de você, o que te tornará grande não é o ódio com essas pessoas. O que te tornará grande é você perdoar. É isso que te tornará grande. Se o próprio Deus, na sua soberania, usa o perdão para não ficar enroscado com nada, imagine quanto nós deveríamos praticar isso. Então, use o perdão a seu favor. Não deixe nenhum enrosco na sua vida te travando a sua vida emocional, travando a sua vida espiritual, travando a sua vida financeira. Se alguém te feriu, te traiu, quebrou uma aliança, te magoou, perdoa. Essa é a maneira de você sair grande na história. E assim como Deus exaltou José no Egito, assim Deus vai exaltar você nesses dias. Amém? Que a bênção de Deus esteja sobre você, te abençoando. Muito bem, gente, ó. Essa palavra foi boa para você? Você quer pregar ela para alguém? Então prega. Como você faz isso? Simplesmente compartilhe essa palavra. Compartilhe ao menos com 5 pessoas, tá? Compartilhe ao menos com 5 pessoas. Também não esqueça de compartilhar, você dar um joinha aí na live, tá? Não esquece de você dar um joinha aí, tá? Outra coisa, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, para que quando nós estivermos orando aqui por você, por sua casa, por sua família, você possa ter a condição de poder ouvir o que estamos aqui ensinando e orando, tá bom? Vamos orar o Pai Nosso? Junte o seu coração comigo em fé. Essa é a hora da fé, é a hora do milagre, é a hora de você receber o que Deus tem para você. Então, ajunte o seu coração comigo e vamos orar. Diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus esteja sobre você, que seja um dia iluminado de Deus, um dia em que você possa ouvir a voz de Deus, receber o milagre de Deus, um dia que seja de muitas alegrias no seu coração. Amém? Então, que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, que Deus te abençoe.